Voltamos então aqui para o nosso curso de filosofia contemporânea, né? E hoje a gente completa a nossa 11ª aula, né? Sobre o texto do Paterson, o texto da Ontologia da Liberdade, sobre o qual a gente está falando, né? Então, como a gente tem dito nessas últimas conversas, nossas aulas agora daqui para frente, né? Estão na última parte do texto. A saber, né, a terceira parte do texto do Paterson, né? Para quem está acompanhando aqui conosco pela edição brasileira, né, da tradução aqui da Ontologia da Liberdade, a gente está vai falar hoje sobre a primeira parte, o primeiro capítulo dessa terceira parte. E essa terceira parte se chama Liberdade e o Nada, né? Como a gente andou enfatizando nas outras conversas, essa era uma parte que o Patterson havia até pensado em publicar autonomamente, já havia feito essa reflexão em algumas revistas também e tudo mais, e ficou aí tudo junto nesse projeto da ontologia da liberdade, né? Então essa parte leva esse título da liberdade ou nada, e a parte específica que a gente vai falar hoje, que é o primeiro capítulo, leva o título de A Pergunta Fundamental, por que o ser em vez do nada, né? Então esse é o título que tem aí hoje, né? E aí, fazendo ainda mais um resumão, assim, vamos dizer, do conteúdo de hoje, essa nossa conversa hoje, ela vai ficar basicamente em torno de uma discussão sobre ontologia, né? Porque afinal é uma discussão sobre o ser, né? Nesse livro chamado Ontologia, né? Da Liberdade, né? E aí o subtítulo sobre a questão do mal e do sofrimento. E pelo menos quatro autores serão fundamentais aqui nessa reflexão do Patterson, né? O primeiro deles é o Leibniz, a gente vai ver por quê. O segundo é o Heidegger, o terceiro é o Jaspers e o quarto é o Schelling, né? Então são quatro autores que ele trabalha no decorrer aqui desse capítulo especialmente. É claro que depois esses autores voltam em outros capítulos, também tiveram presente em capítulos anteriores, né? E alguns outros autores são citados de maneira meio lateral, mas esses são os autores principais, né? Se a gente pega o texto está com a divisão em cima desses autores, né? Bom, então vamos passar primeiro ao conteúdo geral, né? Da nossa exposição de hoje, né? A primeira coisa que chama atenção, né? É que essa pergunta, né? Fundamental do capítulo é a pergunta por que o ser em vez do nada, né? O Pairich, é claro, não inventa essa expressão, né? Não cria isso da sua própria cabeça, mas isso, na verdade, é um tema muito recorrente e típico dessa área da filosofia que estuda especificamente o problema do ser, né? A saber, a área da ontologia, né? Que quer dizer literalmente isso, né? O estudo sobre o ser. Então, desde as tradições antigas gregas, né? Se a gente pensar, por exemplo, Aristóteles, pensar nos autores gregos, esse tema aparece, né? Que é uma indagação quase, vamos dizer assim, basilar da humanidade, é que sempre perguntar por que afinal a gente está falando sobre o ser, né? E não está falando sobre o nada. Por que existe o ser, né? Ou por que a gente percebe ele como existente ao invés do nada? Por que a gente fala disso e não fala do nada? O que é esse ser que está aí, né? E talvez a primeira coisa que vale para a gente pensar também nessa problemática é colocá-la, né, em relação a uma outra situação que os antigos gregos pensavam muito, né? Os gregos pensavam que do nada nenhuma coisa pode surgir. Então, como eles enfatizavam, vamos dizer assim, que o pensamento grego tem uma relação muito forte com a ontologia, com o ser, né? Desde os primórdios, eles também cunharam uma expressão que ficou bastante conhecida na tradição filosófica, que é do nada, nada pode surgir. Por exemplo, o cristianismo dos primeiros tempos, ou esse cristianismo que vem nos séculos 2 e 3 aí em diante, ele vai ter um problema para explicar para algumas teses gregas, e também tem problemas já são percebidos, por exemplo, na tradição apostólica, né? Por exemplo, Paulo conversando com outros filósofos enfim, pessoas que pensavam a partir da filosofia grega, quando eles têm dificuldade de entender, por exemplo, um aspecto central do cristianismo, que é um mundo criado a partir do nada. E de onde vem essa dificuldade? Vem exatamente de que para os gregos, né, ou para essa filosofia grega clássica, o nada nada pode criar.
Então, por exemplo, um mundo criado como aparece no cristianismo, na herança judaico-cristã, a partir do nada, para um grego é quase um choque, é uma dificuldade, né, para poder entender. E aí, nesse sentido, é quase aquilo que São Paulo chamava de uma espécie de loucura. Loucura como alguma coisa que seria absurda, né? Que não cabe nos limites da razão, né? Então, só para a gente perceber o quanto essa discussão da ontologia é importante, né? Bom, o texto começa então, né? A pergunta básica da ontologia, da história da ontologia é essa, né? Por que o ser ao invés do nada? E aí na página 309 eu chamaria atenção para um primeiro aspecto que vale notar. Quando o Parisson começa o capítulo, ele começa de cara falando que ele quer fazer uma introdução a Leibniz, né? E aí ele começa pensando que essa formulação passa pelo Leibniz, passa pelo Heidegger, por isso que o Heidegger é um dos autores também que a gente vai falar, né? E ele começa pensando bem na página 309, ele chega a dizer, né? Talvez pode ser útil e oportuno recorrer com uma não apressada rapidez à história da pergunta fundamental, em que consiste no perguntar, né? Por que o ser em vez do nada? Não tanto para assinalar, né? Nela etapas de um repertório. E aí ele cita aqui Leibniz, cita também o Heidegger. Aí ele diz, por certo, mais no finalzinho da página, por certo, mais do que um problema explicitamente filosófico, trata-se então de uma atitude mental e emotiva, amplamente humana, que encontra adequada manifestação nas formas da arte, como de resto mostra-se pela enorme difusão que ela obteve nos últimos 2 séculos, no clima criado pelo romantismo e depois pelo niilismo, né? Então a pergunta pelo ser, né? E que parece que talvez se chocou com a herança romântica, com o niilista, que talvez já não encontrasse mais nessa pergunta um motivo importante para poder debater ou discutir, né? Enfim, nas páginas seguintes, o Pairson cita 2 autores importantes que merecem certamente atenção. Um deles a gente já percebeu, já falou nessas últimas conversas, é o Dostoiévski. Então, por exemplo, o Dostoiévski aparece muito aqui como um autor que também estaria nessa ligação, não só com o niilismo, mas a partir das perguntas que o Dostoiévski coloca, a gente é quase como se o Paris está tentando fazer um movimento ao revés. O Dostoiévski é o autor do niilismo, mas se a gente tenta fazer os passos que antecedem o Dostoiévski, vale talvez para a gente perceber que nas reflexões de Dostoiévski também pode surgir a mesma pergunta que surgiu no início da filosofia moderna, a saber com Leibniz, né? Por que tem o ser ao invés do nada? Se o Dostoiévski talvez, ou algumas das teses do Dostoiévski chegaram ao niilismo, a pergunta que o Parecer vai tentar propor a partir de alguns personagens, temas, né, que aparecem no texto, eu não vou falar aqui detalhadamente, mas coloca para a gente que nas reflexões literárias do Dostoiévski teria o mesmo pano de fundo. No fundo a partir dessa falta de sentido ou desse nada, tem talvez uma busca desesperada pelo sentido. Então Dostoiévski pode ser um autor importante para ele também, né? Ele cita também um autor importante da tradição romântica italiana, um autor que nasce no final do século XVIII, morre no século XIX, conhecido na poesia, no romantismo italiano, na literatura, mas também com implicações filosóficas muito sérias, que é o Giacomo Leopardi. Ele cita, por exemplo, na página 310, né, em diante, alguns textos, alguns poemas do Giacomo Leopardi, né, onde o Giacomo Leopardi também perguntaria sobre esse mundo que está aí, essas coisas que passam, nós que passamos pelo mundo. Então ele traz um pouco, através dessa reflexão poética do Giacomo Leopardi, algumas questões que podem nos chamar atenção, né? Então notem, né, que uma coisa que valeria também da gente prestar atenção é que a pergunta que está em jogo, por excelência, é uma pergunta filosófica por excelência, né? Ou seja, quando a gente lança a pergunta, e talvez a gente pergunta, coloca muito a ênfase sobre o nada, né? Ou pensa, sobre, por exemplo, nas coisas do ser e do nada, que essa é a pergunta básica da ontologia, mas é curioso imaginar que tem uma pergunta também filosófica implícita, é que antes de falar do ser e do nada, a pergunta é sobre o que aparece é uma indagação, é um porquê, que é uma caracterização básica da filosofia. Sempre fazer determinadas perguntas, né? Ou sempre tentar encontrar determinadas perguntas, né?
Alguém já disse, talvez com alguma pitada de humor, que quando a gente tem os primeiros filósofos, né, os ditos pré-socráticos, a gente tem ali alguns físicos que estão estudando questões relativas à natureza. E que quando esses físicos começam a fazer perguntas que vão além da natureza, ou além daquilo que a natureza pode responder, a gente tem ali o nascimento do filósofo. Né? Eu não sei se essa questão se coloca, mas talvez serve para a gente enfatizar o ponto que nos interessa. Ou seja, um físico que não se atém aos dados da natureza e pergunta, mas por que isso? Ou que tenta encontrar uma outra resposta para além da física, né? E daí a gente tem uma área da filosofia chamada metafísica. Esse metafísico é o filósofo por excelência, né? Isso valeria também para a gente refletir e pensar a partir desse texto, né? Bom, muito bem. Aí ele continua falando sobre o Leibniz, né? O Leibniz vai ser longamente explorado aqui nesse capítulo do Pyrrhus, né? Se vocês notarem, por exemplo, na página 311, aparece uma referência ao Leibniz, né? Falando um pouco sobre a herança clássica, né? Então ele começa claramente aqui a citar, por exemplo, quando ele vai citar alguns autores clássicos, né? Ele está citando aqui, por exemplo, Plutarco, está citando Demócrito, né? E ele começa a falar claramente aqui que essa formulação é dada, né? Da pergunta aqui primeira na filosofia do Leibniz, né? Ó, diz assim, ó, segundo parágrafo da página 311, né? A formulação de Leibniz, rigorosamente filosófica, enuncia como questão absoluta, né? Primeiro e fundamental o problema, né? E aí ele cita aqui o problema da razão, né? Cita o Leibniz. É possível se perguntar se Leibniz não tenha sido influenciado pela lembrança de uma passagem, né? De Plutarco, né? No qual se atribui o mesmo problema. E aí ele diz ainda, e Demócrito, né? Também teria feito o mesmo problema. Não existir mais o ente do que o nada. E o ente não existe com mais razão do que o nada. Não há razão para que exista algo mais do que o nada, né? Então notem a mesma dúvida, né? Permeando aí o trabalho do Leibniz, né? Mas uma dúvida que já estava no Plutarco, que já apareceu no Demócrito, né? Aí ele continua mostrando um pouco que para o Demócrito, né? O mundo ao acaso se coloca, né? E para o Leibniz, ao contrário, aparece uma forma interrogativa, né? Mas de tentar encontrar uma razão capaz de mover isso, né? Bom, aqui vai aparecer também uma coisa que o Patterson vai chamar, e vai aparecer no Leibniz, né? É uma coisa que fica conhecido no estudo da filosofia moderna como o princípio de razão suficiente. Ou seja, por Leibniz tudo acontece por uma razão suficiente. Para que cada coisa aconteça, há uma razão que move para que isso aconteça. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na monadologia, é isso que acontece. Quando a gente pensa na teodiceia, né, o que é uma explicação da teodiceia, o que é uma tentativa de entender a ação de Deus no mundo, é perceber como é que essas ações se conectam, tem um plano, tem uma relação, tem uma racionalidade, né, para ele implícita, né? Tá? E aí na página, destacaria mais alguma coisa, que na página 313, por exemplo, em diante, ele começa a falar, por exemplo, sobre uma espécie da relação aqui do ser e do nada, né? E olha que curioso, né? O Patterson diz isso aqui na página 313, no primeiro parágrafo da página 313. Na alternativa entre o ser e o nada, que está contida na pergunta fundamental, não podem não intervir com diversos opostos, né? Duas leis que, segundo Leibniz, presidem o universo, né? A lei da economia e a lei da equidade. A lei da economia estabelece a prioridade do sistema mais simples, né? Aí ele cita, e a lei da equidade afirma a geral tendência do possível a realizar-se, né? Então é como se o mundo fosse esse jogo de possibilidades sempre, né? Com uma espécie de equidade, de justiça, né? Em todas essas coisas que acontecem, né? Então essa é uma tentativa de superação. O nada, para o Leibniz, é muito estranho, porque seria para ele sempre a lei do mínimo esforço, né? Alguma coisa ligada ao mínimo esforço. É como se, bom, para chegar à conclusão do nada, não seria preciso quase que pensar. A gente vai por ela automaticamente. Então, por ser esse mínimo esforço, parece que não faria jus à nossa racionalidade, né? Esse é um ponto que mereceria ser explorado. Por isso, para o Leibniz, né, especialmente na página 314, ele mostra um pouco essa tese, o Patterson, né? Aqui aparece um pouco a tese de que por Leibniz, então, a gente tem um mundo possível, né?
como vai aparecer muito fortemente na monadologia, né? A história do melhor dos mundos, né? O mundo possível, o mundo que está aí, e por isso ele representa, isso aparece de novo também na página 315, né? Ele é uma vitória sobre o nada, né? Quer ver, ó, o Pyrrhus explora bem essa pista. Terceiro parágrafo da página 315, ó. O nada não é um abismo sem fundo, mas é um simples estado de inexistência, facilmente superado por um fundamento que esteja de acordo com o princípio de razão suficiente, de modo que dele não resulta comprometida a tranquilizadora certeza de que, né, do nada sem razão. A vitória sobre o nada, se existe, é apenas a força de um fundamento que vence a inércia do nada, né? Isto é, denuncia a sua vazia e falsa simplicidade e manifesta sua extrema facilidade. Por isso, toda a energia e trabalho do fundamento consistem menos no superar o nada ou a inexistência, algo extremamente fácil, do que na escolha do possível, por realizar-se e fazê-lo passar à existência. Né? Então, esse é o ponto a ser destacado aqui, né? Como a vitória sobre o nada. Né? Aí, um ponto que chama a atenção da gente agora, né? Como eu estava falando, a gente tinha aqui, então, é, quatro filósofos elencados, né? No capítulo. A gente falou do primeiro, que é brevemente, claro, mas a gente falou do primeiro, que é o Leibniz, né? O segundo filósofo que ele elenca nesse capítulo, da pergunta ontológica fundamental, por que o ser ao invés do nada, né? É, é o Heidegger. Só que aí curioso, porque ele começa a mudar um pouco. É claro, né? Vocês vão pensar, o Heidegger já está no século XX, o Leibniz já teve lá no início da modernidade, como é que se dá essa passagem? Aí ele começa a mostrar na página 316 em diante que é como se a pergunta mudasse de eixo. Porque a pergunta para o Leibniz, ela está primeiro num eixo, a saber, o eixo muito ligado às matemáticas, muito ligado a um certo tipo de lógica, muito ligado a certo tipo de razão, né? Que é especialmente a razão dos primórdios da modernidade, né? Século XVI, XVII, é esse tipo de razão que está se marcando. Aí ele vai dizer que essa pergunta sobre o ser e essa pergunta sobre o nada, num autor como Heidegger, por exemplo, que maneja muito bem essa tradição clássica, na verdade ela se inverte e passa para um campo que a gente chamaria de fenomenológico existencial. Então Heidegger traz essa questão não mais para o campo das matemáticas ou para o campo do raciocínio objetivo como tal, não que deixasse de ter objetividade no seu raciocínio, mas traz essa discussão para um campo chamado existencial. E daí talvez muda um pouco o rumo da discussão, vamos dizer assim, né? Quando a gente trabalha com o tema do nada, né? E do ser. Por exemplo, talvez seria muito interessante a gente imaginar que um autor que é bastante influenciado por essa perspectiva do Heidegger é o Sartre, que não à toa, né, no mesmo século XX onde viveu o Sartre, vai escrever um tratado muito importante, né, sobre o ser e o nada. Então é exatamente um tratado de ontologia, né, por assim dizer, que lida com essas duas tradições, fenomenológica e existencial, tá? Bom, isso aparece claramente, né, no primeiro parágrafo aqui na página 316, eu não vou ler, mas depois vocês podem olhar. Aparece também, por exemplo, uma mudança de terminologia. O Heidegger aparece muito usando o termo ente ao invés do termo ser. Isso já tem uma implicação, depois a gente pode ver isso, né? E também aparece muito claramente, por exemplo, alguns autores outros vão aparecer nessa reflexão do Heidegger. Por exemplo, vai aparecer o Max Scheler, né? Por isso que eu falei que eram os autores laterais, né? Vai aparecer, por exemplo, citado pelo Luigi Pareson, o Miguel de Unamuno, né? Que era um grande filósofo espanhol e literato com uma obra imensa, né? Nem sempre muito citado entre nós no universo da filosofia, especialmente no Brasil, que eu acho uma pena, né? Mas começa a aparecer muito a discussão colocada pelo Heidegger, a partir dessas leituras também, da liberdade e da possibilidade. Então, esses temas de liberdade e possibilidade começam a aparecer aqui. Então, quando a gente está falando do porquê o ser ao invés do nada, também começa a aparecer uma pergunta que agora é de cunho existencial. Por que a liberdade? Por que o possível? Por que é o mundo que está aí? Né? Então, como essa virada começa a ser feita de outro jeito. Né? Bom, na página 319, ele cita uma outra relação importante que ele começa a citar aqui, especialmente no segundo parágrafo. Ele vai citar a relação do Heidegger, né? Cita, por exemplo,
o Heidegger e o Leibniz, né? E aí aparece bastante essa relação aqui. Quer ver, ó? Diz assim: ainda que na estrutura similar à formação leibniziana, a pergunta de Heidegger significa algo de todo diverso, porque se subtrai no âmbito da metafísica para colocar-se no da ontologia. O intento de Leibniz é o de procurar o fundamento supremo, isto é, a causa primeira, originária de todo ente, né? Aí ele vai explicando aqui e o Heidegger estaria colocando exatamente o acento no outro lado, né? A pergunta fundamental não é mais do que uma pergunta sobre o sentido e sobre a verdade do ser, né? Então muda um pouco, né? Isso que a gente estava falando, a ênfase, né? Aparecem dois temas ainda importantes que valeria a pena a gente só sublinhar no Heidegger, porque não dá para a gente tratar deles todos, né? É o tema da angústia. Então, se a vida ela é uma possibilidade, se ela é livre, ela também gera angústia. Né? Notem que aparece no Heidegger o tema da angústia, dessa existencialística aí do Heidegger, aparece a angústia. E é claro que isso também o Heidegger pega, né, bebe bastante numa fonte kierkegaardiana, né, como boa parte dos autores da época beberam. Né? Tá? Então, esse é um tema que aparece. E a conclusão dessa parte sobre o Heidegger, né, especialmente na página 324, vale talvez a gente fazer brevemente menção. Ele diz assim: para Heidegger, o acesso ao ser e ao nada é questão de experiência, isto é, não é puramente filosófica. Né? Então aqui entra um aspecto da experiência. Lembra que quando a gente falou aqui no Parison da experiência religiosa, a gente não falava como um ato somente subjetivo. Então a experiência passa a ser recobrada aqui, tomada num sentido muito interessante para a filosofia da existência, né? Para esse autor aqui que é o Heidegger. Tá? Bem, a gente passa agora também a falar de um outro autor, né? Um outro autor importante para a gente poder compor esse quadro, vamos dizer assim, né? Que é agora o Jaspers, né? No Jaspers, que é o autor também do século XX, né? O Karl Jaspers, de uma obra imensa, né? O Jaspers vem da psiquiatria para a filosofia, portanto, da tradição médica para a filosofia. É um autor muito importante com o qual o Paris se deparou várias vezes. Por exemplo, nos estudos sobre existencialismo, ele fala bastante do Jaspers, né? Ele coloca o Jaspers, o Heidegger e o Calbart como autores importantes, cada um no seu campo, para a formação do existencialismo e tal. E aqui, ao citar o Jaspers, né, ele acaba citando também dois autores, vamos dizer assim, de novo os autores colaterais, né, os autores que ficam ao lado, que é dois teólogos, né? Ele cita o teólogo Paul Tillich, protestante, né? Que também teria sido fortemente influenciado pelo Jaspers e estaria nesse mesmo jogo. Ele cita o teólogo católico Bernard Werther, né? Que também era bastante importante, né? E o Heidegger, por exemplo, tinha um apreço muito grande pelo Bernard Werther. E cita um filósofo judeu, o Heschel, né? Então, todos autores importantes desse conceito, né? E aí, talvez a grande diferencial para perceber no Jaspers, né? Eu não vou poder entrar tanto em detalhes, né? Na página 326, 324 em diante, ele começa a explorar um pouco mais o Jaspers. Ele fala muito claramente aqui que a pergunta que o Jaspers teria lançado, né? E a pergunta que ele primeiro coloca, né? A partir das suas leituras, é o que ele no fundo vai falar do que ele chama de inobjetivável, né? Aquilo que não pode ser objeto. Então, quando ele pensa, por exemplo, nessa relação entre o que ele está chamando aqui, por que o ser ao invés do nada, é quase como se essa pergunta não conseguisse alcançar um objeto, não tem um objeto que a gente pode alcançar ou pode dar para ela. Então, talvez aqui teria uma diferença, né? Para o Heidegger, por exemplo, e é isso que ele está querendo pontuar aqui, tá? Por fim, ele vai falar de um quarto filósofo que vai ser bastante importante em toda a obra do Patterson. Por exemplo, ele deu cursos sobre ele, tem textos imensos sobre ele, por isso que é quase um desafio falar aqui de maneira tão curta, que é o Schelling. Né? Ele bebe muito nas fontes schellingianas, né? E o Schelling, por exemplo, era um autor muito importante no século XIX, a ponto de vários autores terem ido fazer cursos com os cursos do Schelling na Alemanha. Né? Por exemplo, o curso do Schelling em Berlim foi frequentado pelo Karl Marx, foi frequentado pelo Soren Kierkegaard, né, por autores importantes da escola hegeliana, pós-hegeliana,
e tinha toda uma importância na filosofia do Schelling, né? E que causa história, né? Na história do pensamento. Por fim, quando ele fala do Schelling, ele vai dizer que, de alguma maneira, o Schelling é uma fonte do Heidegger, né? É uma fonte do Paul Tillich também. Por exemplo, na página 127 ele cita isso. E ele vai falar que essa filosofia do Schelling é a chamada filosofia da identidade, né? Isso que ele explora, por exemplo, na página 329, no segundo capítulo em diante, né? Onde a questão do nada era uma questão central, onde a questão do ser, né? E o debate disso era uma questão central para perceber isso, tá? Então ele cita o Schelling, quer ver, na página 329, ele diz a seguinte coisa, né? Como todas as filosofias da necessidade, também a filosofia da identidade nega o nada. Aliás, contesta-lhe o caráter impensável. O nada é a primeira coisa que uma filosofia da necessidade nega e dissolve. A pergunta fundamental é, no fundo, uma interrogação retórica, né? E aí ele segue explicando, então, isso tudo para mostrar que o Schelling vai negar, mas agora com outros termos, né? Uma filosofia do nada, tentando construir o que ele vai chamar de uma filosofia da identidade, né? Uma coisa importante, só para a gente enfatizar, talvez valha-se perceber, no final desse capítulo o Patterson fala isso, que o Schopenhauer, por exemplo, faz uma crítica bastante forte da filosofia do Schelling, né? Não acredita muito nos pressupostos do Schelling, acha um pouco mitologização e etc e tal. Só para vocês terem em conta, né? Isso aparece na página 331, 332, tá? Que é o finalzinho do texto já, por assim dizer, tá bom? Bom, por hora é isso. Eu acho que eu paro aqui só para a gente poder, como é que se fala, né? Esquentar um pouco, né? Os temas aqui. E aí na próxima conversa a gente vai falar sobre a parte que começa aqui na página 335, chamada o estupor da razão, a angústia diante do ser, né? Notem que a gente falou hoje que a angústia é um tema bastante importante no Heidegger, que vem da herança kierkegaardiana, que vale perceber. Então é o tema da angústia que vai nos mover aí na próxima conversa. Então lembrando, né? Começa na página 335 e vai até a página 377, né? É um texto longo, a gente vai falar dele na próxima conversa, tá bom? Obrigado, um abraço, fiquem bem.